Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar um apanhado geral no nosso projeto DACC, que é o nosso projeto escola, da nossa disciplina de Laboratório de Programação de Sistemas, em que basicamente nós usamos o tempo inteiro completamente o Hibernate a nosso favor, tá joia? Então, pessoal, aqui está o projeto para você clonar, baixar aí na sua máquina, navegar, estudar. E aí eu vou mostrar para vocês agora um pouco desse código aqui, utilizando o que nós vimos na aula anterior, que é o Generics, tá joia? Então vamos lá. Aqui é o nosso projeto rodando, né? Então tem aqui o cadastro de aluno com JPA, o cadastro de professor, o cadastro de funcionário, o cadastro de disciplina. Olha só que legal, gente. Como eu deixei ligado aqui, ó, no persistence.xml, eu deixei ligado aqui para fazer o show SQL, depois vocês mudam aqui para false, tá? Quando vocês terminarem o sistema aí, que isso aqui acaba consumindo performance, tá? Mas isso é legal porque à medida que a gente foi mexendo aqui, ele foi fazendo as buscas. Aí você vê o que é eager, o que é lazy, que horas que ele busca um dado e que hora que ele não busca. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora o nosso cadastro de turmas, porque ele é o mais legal, né? Que ele tem lá todos os relacionamentos que a gente viu. Então, por exemplo, para a gente não perder de vista, essa está sendo o nosso modelo é R, né? Então eu tenho aqui uma turma é de uma disciplina pode ter várias turmas associadas. Uma turma tem um único professor, um professor pode ministrar várias turmas. Uma turma tem vários alunos, um aluno está em várias turmas. E aqui nós temos a tabelinha N para N que nós conversamos algumas aulas atrás, tá? Então não podemos perder esse diagrama de vista, ok? Então, dito isso, nós podemos ir para o código aqui, ó, e vamos dar uma olhadinha como ficou o nosso fluxo completo aqui do nosso MVC. Vou partir aqui pelo nosso cadastro de alunos para a gente iniciar essa conversa aqui e balizar nossa conversa. Então, quando eu vier aqui em salvar, o que vai acontecer? Ele vai verificar se eu estou vindo de uma edição ou não. Então, se tiver um ID válido, eu estou atualizando alguém. Se não, eu estou cadastrando, como é o meu caso, tá? Então, aqui eu tenho o aluno controller, que é o representante da camada de controller. Ele vai ser responsável por pegar todos esses dados que veio da tela e, vamos entrar aqui para a gente ver, chamar o validador. Fala, ô validador, dá uma olhadinha para mim se os valores que foram inseridos estão ok. Se tiver ok, ele vai retornar para você um aluno, um objeto prontinho para entregar para a camada de baixo, que é a camada repositório, camada DAO, né? E aí é o que ele vai fazer. Só que antes de ir lá salvar, como eu estou salvando um aluno, e um aluno não pode ter mais de um aluno com a mesma matrícula, eu pergunto, olha, repositório, camada DAO, dá uma olhadinha para mim se tem alguém com essa matrícula aí. Porque se tiver, eu não posso deixar passar, beleza? Ele vai lançar uma exceção aqui. Então, se tiver tudo ok, eu vou chamar o método save. E vamos olhar aqui agora, o repositório, ele é, olha só, ele é um IDAO, ele responde, ele respeita a interface IDAO. Essa interface a gente combinou que ela é um contrato. E perceba que eu estou usando aqui, ó, o genérico do Java. Então, se eu quero fazer um aluno que salva, um professor que salva, uma disciplina que salva, um cachorro que salva, tá tudo certo. Basta então que eu fale, olha, eu estou implementando a interface IDAO com o tipo aluno. Se eu estiver fazendo secretária DAO, então vai ser IDAO secretária. Se eu estiver fazendo computador DAO, então vai ser IDAO entre maior menor computador. O generic vai entrar em ação aqui. E qual a vantagem dele? No meu ponto de vista, uma das principais vantagens é não ter que preocupar com upcast ou downcast. É claro que aqui no material eu deixei registrado para vocês, né? A gente até conversou já isso em sala de aula, sobre
a segurança do tipo, que com o genérico nós temos mais segurança. Nós temos uma reutilização de código muito mais fácil, porque o object a gente tem que ficar tomando certos cuidados, né? Além de ser mais claro, né? Porque a gente está acostumado a usar list, array list, então a gente tem uma clareza muito maior no genérico. A manutenção é melhor, a performance é melhor também, porque o genérico tem um menor overhead em tempo de execução. Tá? Porque toda vez que eu vou fazer downcasting e upcasting, eu tenho perca de performance, ou melhor, eu gasto processamento para fazer isso. Então, isso aqui depois você dá uma lida de novo para você ter como clareza, mas nós conversamos isso aqui e vamos sempre conversar isso também, tá joia? Sempre que possível. Então vamos voltar para lá. Então, retomando aqui para o nosso código, o nosso aluno DAO está usando de cima e embaixo JPA, tá? Então o método save, eu recebo então um aluno, dá uma olhadinha aqui, olha, o save aqui deveria ser um T, certo? Olha aqui, ó, T. Mas na hora que eu estou criando a classe que implementa, aqui eu já passo direto ao aluno, tá? Se fosse do jeito antigo, sem o generics, aqui era object, e aqui dentro a primeira coisa que a gente fazia era eu criava aqui um aluno, ó, aluno A, e fazia um casting nele aqui, ó, aluno, pegando o object. Daqui para baixo eu podia salvar o A. Ele está acusando erro aqui, por quê? Porque eu estou estendendo a IDAL com genérico, tá? Mas só para você relembrar que era assim que a gente fazia. Só que isso aqui, além de perca de performance, nós perdemos também dentro do downcast, caso a gente não entregue o valor correto, tá? Então vou deixar do jeito certo aqui, ó. Então, ó, aqui aluno, update aqui aluno, ou seja, onde tem T maiúsculo, você vai trocar por aluno, que é a classe que você está trabalhando. Quer dar uma olhadinha aqui de curiosidade? Vamos olhar de uma vez aqui o funcionário DAO. Olha aqui, ó, funcionário. O find aqui não vai mudar também, a gente dá uma passada aí com calma aí. Mas basicamente, aonde tinha T maiúsculo, a gente troca por funcionário, pela classe que eu estiver fazendo o funcionário DAO, por exemplo. Tá joia? Então, pessoal, aqui dentro de save, basicamente eu vou fazer o quê? Criar o meu Entity Manager, abrir uma transação e fazer a persistência dele. No final eu comito e fecho o gerenciador de entidade. Update, mesma coisa, só que agora eu uso o merge. Find, eu normalmente recebo um ID, vou fazer o quê? Vou fazer um find, aqui ó, a API me dá isso, passando então a classe, que nesse caso é aluno, e a primary key dele, que é o ID, ok? E fecho a minha Entity Manager. O Find All, pessoal, olha só, mesma coisa, só que o Find All, ele não te dá suporte, né? A gente conversou isso, o JPA não tem. Então, uma das formas de fazer, que eu acho mais simples e didática, né, é usando a famosa SQL. E aqui a gente chama de JPQL, só para você lembrar que é JPA SQL, tá? Então, ó, select A from aluno. Detalhe, na SQL normal, ela não é case sensitive. Se eu fizer isso aí no SQL normal, funciona. Aqui não. Aqui tem que ser maiúsculo. Por quê? Porque de fato é o que eu escrevi aqui, ó. Nós lidamos, ou melhor, o JPA lida com classe. Então, não existe nome de classe em Java que seja começando com minúsculo, tá? Então, cuidado aqui, ó, que é muito comum você deixar assim, ó, minúsculo. E dá um erro chato de você encontrar. Porque a gente foi treinado com SQL desse jeito aqui, né? Sem ser case sensitive. Então, passa batido. Então, por isso eu faço questão de falar com você, deixar registrado, para você não cometer esse erro aí, tá? Na sequência, então, eu faço o quê? Um create query, entregando essa SQL que eu acabei de construir aqui e falando que o resultado vai ser do tipo aluno. Então, eu tenho aqui o typed query e aí eu pego aqui o result list e retorno essa lista para mim. Então, aqui é um T maiúsculo. Se é um T maiúsculo, aqui eu posso usar o aluno. Fica muito mais intuitivo semanticamente. Concorda comigo? Beleza. Vamos para o passo aqui interessante, que é o tal do delete. O delete, gente, tem uma questão interessante. Por quê? Porque se você for lembrar lá do ciclo de vida de um objeto no JPA, vou até pegar a imagem aqui, ó. Tá aqui, ó. Para você executar a remoção de um cara, ele tem que estar no estado gerenciado.
senão não consigo remover. Olha só, nessa aula aqui a gente até relembrou isso. Ó. Se eu pego aqui, ó, eu quero apagar o livro de D20 e tentar fazer isso aqui, ó, crio o book e faço remove book, passando o livro, né? Vai funcionar. Não, não vai funcionar. Então, lembrado? Ele vai falar, ó, cadê? Aqui, ó. O cara que você está querendo remover, ele está desacoplado, desanexado do JPA. Então, nós vimos nessa aula que, para que isso aqui funcione, ele tem que estar gerenciado. E para estar gerenciado, uma saída é usar o find antes. Então, olha, busca para mim o livro de D20. E aí agora esse livro aqui, ó, ele é uma referência do JPA. Se ele é uma referência do JPA, ele está managed. Concorda? Gerenciado. Então agora eu consigo aplicar o remove nele. Então, quando eu aplicar aqui a linha 7, executar ela, vai funcionar tudo ok. Foi isso aqui que a gente conversou naquela aula, tá? Então, por isso aqui, eu preciso fazer tudo isso aqui dentro do delete. Porque se eu não procurar primeiro o ID que está chegando, esse cara aqui, ó, vamos ver quem que chamou ele? Foi o aluno controller, não foi? E quem chamou o aluno controller excluir foi a view. Então, vou fazer o caminho todo, ó. Normalmente você clica aqui primeiro, né? E clica em excluir. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu pego exatamente, ó, get object selecionado na grid. Então, eu tenho o aluno a ser excluído. E aí, aqui é só para perguntar se eu quero realmente excluir. Eu pego aqui, então, o ID do aluno que vai ser excluído. ID editando e passo, ó, aluno controller. Exclui para mim o cara de ID igual a 20. Vamos ver o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e falar repositório, toma aí o ID igual a 20. Mas eu te pergunto, se eu só informar aqui que o ID é igual a 20, vai funcionar? Não vai. Então, para que isso aqui funcione, o meu delete tem que ter dentro dele o find, tá? Então eu faço aqui o find com o ID 20, então eu tenho aqui aluno JPA, eu uso esse nome aqui de variável até para ficar mais intuitivo para você, que é um aluno gerenciado pelo JPA. Agora sim eu posso falar, ó, remove para mim esse cara. Ele vai saber fazer, tá? Agora, um erro que vocês costumam cometer, e que até eu mesmo já cometi, é o quê? Se eu usar o find aqui, ó, se eu fizer o find aqui, ó, se eu vier fazer isso, ó, repositório.find, passando para ele o ID aqui, aí eu tenho aqui, ó, aqui é aluno, né? Então eu tenho aqui o aluno A, e passo aqui agora, né? Vamos supor que o delete aqui fosse só entregar para ele o aluno, ele faria. Por que isso aqui não funciona? Porque quando eu dou um find, olha só, eu venho aqui abrir o gerenciador de entidade e fechei esse cara. Se eu fechei esse cara, esse Azinho aqui, qualquer coisa que eu for fazer aqui para frente com ele, ele não está mais gerenciado pelo JPA. O JPA fechou. Então, se eu tivesse entregado aqui, ó, o delete A, muitos erram aqui. Fala, professor, mas eu fiz assim, tá tudo funcionando. O find sozinho funciona, mas o delete junto com o find não funciona. A resposta é essa, porque dentro do find você está abrindo o gerenciador e está fechando. Se você abriu e fechou, esse A aqui perdeu a referência dele para o gerenciamento JPA. Então, por isso que a gente faz dessa forma, tá? A gente faz o find dentro do... Deixa eu consertar aqui, ó. Delete ID. Então, o find vai estar aqui dentro, ó, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, a primeira coisa é eu recebo a chave, procuro. Esse procurar aqui é simplesmente para a gente colocar no estado correto, que é o estado manager, e aí a gente pode executar o remove tranquilamente, tá? Gente, só o delete que tem isso. Por quê? Não é só o delete, tá? Ou melhor, toda vez que você tiver esse fluxo de execução, que você vai ter que buscar alguém, como eu exemplifiquei aqui, ó. Eu tenho que buscar alguém, como eu fiz, e depois entregar esse alguém para uma outra execução, cuidado que você pode ter um problema de detached, tá? E aí, uma forma de resolver isso é a que eu fiz aqui, colocar tudo aqui dentro. Uma outra forma é deixar esse cara aqui ser criado, então, no âmbito maior e ser fechado como se fosse uma seção. Dá também, mas eu acho mais perigoso do que eu ter o controle exato do que está acontecendo aqui.
Beleza, pessoal? Então aqui foi os padrões, né, os métodos mais tradicionais, o save, o update, o find all e o delete. E os outros aqui são porque a minha regra de negócio pediu. Por exemplo, find by matrícula, porque eu não posso criar 2 alunos com a mesma matrícula. Filtrar por nome, eu te mostrei aqui que a turma está usando esse cara, né? Então, olha lá, eu estou usando até o porcento, né, que a gente aprendeu lá em banco de dados, que vai ser iniciado com nome. Então aqui, ó, quando eu começo a filtrar aqui por José, olha lá, ele foi fazendo exatamente esse método aqui, ó, select all, aluno, like, nome, e aí o nome eu coloquei 1% na frente dele, tá? Um detalhe aqui que eu até falei também na aula da herança, que é muito legal, vou te mostrar meu banco de dados aqui, ó. Então olha só, se eu vier aqui na tabela aluno e na tabela pessoa, ó. Se eu vier na tabela aluno e vier aqui no aluno de D2, ele é a pessoa Guilherme aqui, ó. Mas olha que interessante, gente, eu fiz um select from em aluno e estou pegando nome, mas nome não tem na tabela de aluno. Olha aqui, ó, aluno, não tem a coluna nome. Então, isso é uma das coisas muito legais que eu acho do JPA Hibernate, é que só de eu usar, como eu estou usando a herança certinha, né? Eu uso aluno, ele faz o join certinho com pessoa e evita de eu ter que escrever aqui, ó, pessoa P, né? Tem que ser maiúsculo, fazer o join ali embaixo ali. Não precisa de nada disso, ele sabe fazer. Então, sério, isso aqui para mim é uma das coisas também que facilita muito a gente preocupar só com o que deve na aplicação. Mais um ponto para o JPA aí. Beleza, pessoal? Então, aqui eu finalizo o que eu queria mostrar para vocês, tá? Que é exatamente o projeto funcionando todinho. Agora a nossa Factory só tem Factory com JPA, tá? Que eu uso aqui o Singleton usando o Factory, tá? Que é criar o Entity Manage Factory. Não tem mais uso do JDBC, não tem uso mais do arquivo texto, nada. Esse projeto está completinho, todos eles estão usando JPA Hibernate. Estou usando aqui, ó, persistence.xml, estou usando o MySQL. Se eu quisesse passar para Postgre, é só mudar esse dialeto aqui e esse dialeto aqui, né? A linha 5, 6 e 10, eu até deixei no material para vocês, e mudar as credenciais, né, do seu banco de dados aí, que automaticamente ele vai criar tudo lá no novo banco para você. Tá? Vocês viram isso também em sala de aula, né, que eu peguei o projeto de cada um de vocês e só executei na minha máquina e ele criou todo o banco de dados para mim. Isso é bem legal, né? O trabalho sendo em dupla, em trio, a gente vê isso também, facilidade, né, de trabalhar em equipe com o JPA Hibernate, corroborando que lá atrás nas aulas primárias, né, que a gente usou lá, o Martin Fowler falando que 30% do esforço da produção de um sistema normalmente está nessa camada de acesso a dados aí. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza. Deixo para vocês o projeto no Git para vocês clonarem e estudarem, tá? Dá uma olhada com calma em cada uma dessas funcionalidades. Qualquer dúvida, comente aí, me procure, a gente conversa, tá? E aqui também é o projeto onde nós fizemos ele mais didático, né? Com as 3 abordagens possíveis aí. Tá joia, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima. Valeu!